meninas, eu comprei aquela Bíblia maravilhosa e já tô lendo ela já, tô super encantada com a Bíblia. Tem coisas assim que não tem na minha Bíblia. Tipo, eu não fazia ideia que tinha coisas que tem lá, que eu tô passada até agora de ter descoberto. Você já chegou a ler? Você leu da aula passada, Di? Não, da aula passada eu não cheguei lá nele ainda não. Eu tô no Gênesis 25 ainda, porque é muita coisa, muita informação que tem naquela Bíblia. Você vê que ela é completona, né? Ela tem os estudos, e Muito a sua ainda é mais completo. top ainda, porque você comprou duas, né? Não, eu comprei só uma, aquela era a capa dela, aquela que era Ah, que primeiro eu tá. tirei. Ela tem Na a, capa dele. ela tava lá, tem algumas informações romanas, né? Então ela tem um estudo E, romano. Ela é bem próxima do original. A King James, a minha, ela não é tanto, tá vendo? Ó? Mas a minha, ela é mais sim, pro original. É o King James. Essa daqui, nem sei qual ano que foi escrita. Ela até velha, ó, tá até amarela, tá vendo? Não sei aham. de tão velha que é. Mas essas melhorzinhas, porque traz a linguagem de hoje, ela abrange muito, foge do original, foge da verdade. A mesma coisa de eu usar uma palavra há anos atrás e usar uma palavra hoje. Tem que ser original, entende? Não, que bom. Sim, Continua lendo aí, minha filha, que você vai ver. Ela tem alguns desenhos explicando a geologia, um monte de coisa legal assim nessa Bíblia. ela tem mesmo muitas informações importantes que, tipo assim, eu não fazia ideia. Eu sou negra, né? Então, creio eu que venho da descendência africana, e eu me perguntava muito, e perguntava para Deus, assim, Deus, por que os pretos sofrem tanto? Por que isso? Por que aquilo outro? Não entendi por que a gente tinha que ter sido escravo, logo a gente, né? Ser escravo no passado e tudo mais. Aí eu fui entender que era por causa do filho de Noé, do Cã, que Cã, além dele ter vindo a nudez do pai dele, né, e o pai dele ter amaldiçoado ele, que seria escravo dos escravos, e o lugar para qual ele fugiu foi a África, ele ainda deitou com a mãe dele, ele dormiu com a mãe dele. Sim, você E vê, os é por isso que geram muitas maldições. E às vezes na linguagem de hoje você não entende muito. Por quê? Porque elas não falam o real acontecido, né? Assim, se você lê Gênesis, Êxodo, você vê muita coisa bizarra, assim. Você fala, meu Deus do céu, isso não é verdade. É muitas coisas é bizarras. complicado. Eu cheguei a ficar chocada com a Bíblia. Eu falei, não, tem condição de negócio assim, não, gente. Pois Não, é. não é possível o que aconteceu. Meu Deus. É isso. Então vamos lá. Eu queria muito que vocês, gente, de verdade, se vocês puderem, leem a palavra, leem a Bíblia, por favor, coloquem em prática tudo que a gente está ensinando, porque ó, eu para me estudar, para me passar para vocês, eu estudo. Olha que eu já li a Bíblia várias vezes, mas eu estudo, eu busco conhecer, porque quanto mais a gente aprender, mais de fato nós iremos compreender o que está escrito. Né? Vamos orar aqui rapidão. Senhor, muito obrigada por essa aula de hoje. Abençoe a vida de cada uma que está aqui, se dedicou esse momento para estar aprendendo, né, tá se desenvolvendo, conhecendo quem tu és. E nós entregamos, Pai, essa aula de hoje. Te entrego a minha vida como instrumento. A tua palavra diz que nós somos capacitados pelo Senhor, então me capacita, Pai. Tua palavra diz que não é o melhor, é aquele que o Senhor escolheu. Então eu sei que eu sou uma escolhida e eu sou uma capacitada do Senhor. Me instrui com a tua palavra, a tua direção, sem mentiras, sem farsas, mas a tua verdade, apenas ela, Senhor, ela seja exposta agora em nome do Senhor Jesus e que as meninas venham ter o conhecimento, ensina elas, instrua, Pai, no dia a dia para que elas possam ler a palavra, conhecer mais, além daquilo que eu falo. Em nome de Jesus, e que muitas e muitas pessoas venham estar nessas aulas, aprendendo, desenvolvendo e conhecendo quem tu és. É chegado o reino, Maranata, nós cremos na tua volta e é por isso que eu estou aqui, Pai, porque eu clamo pelo Maranata. Amém. Amém? Vocês estão vendo aqui a primeira tela? Amém. Vocês estão vendo aqui a página, capítulo, números? Não, só estou vendo você. Tá escuro. Agora sim. Agora sim. E agora? Não. Deixa eu ver aqui, peraí. Cadê vocês? Cadê vocês? Vamos lá. Eu não coloquei para gravar. Ah, gravei.
Meu lugar. O povo aqui é farreiro, gente. É um aniversário atrás de outro. Ontem eu fui cantar parabéns para Ana lá no Cafundel do Judas. O povo aqui gosta de farra. Brasileiro é assim, né? Onde eles vão é farra. Não tem jeito, não. Me fala se vocês estão vendo, tá? Eu vou abrir aqui. Tá vendo? Turma, Sim, tá tá mudo. vendo? Ah, show. Então, hoje nós vamos Hello. título de números, gente. Números, para mim, é um livro bem desafiador. Assim como o Êxodo e Levítico, Êxodo não tanto, mas entra ali em Levítico, essas coisas. Por quê? Porque é um número, é um livro de numerologia, onde vai passar exemplos, como tem que construir, como tem que fazer, a forma como tem que fazer, mas de tudo isso a gente consegue tirar vários aprendizados, né? Eu estava lendo ali números e eu estava vendo assim, Senhor, como o Senhor gosta das coisas exatas, como o Senhor gosta da plenitude, da exatidão, da excelência, porque eu estava lendo, e assim, é milimetricamente contado cada coisa. E aí eu até trouxe para os meus dias de hoje, eu falei, realmente, eu não tenho feito minhas coisas com excelência. O mundo espiritual, ele trabalha com uma excelência tão grande, que é por isso que às vezes as trevas, ela tem ordem e decência, porque ele sabe que o mundo espiritual, para funcionar, tem que ter ordem e decência, tem que ter horário, tem que ter disciplina, tem que ter exatidão, tem que ter responsabilidade. Eu estava vendo, eu não sei se vocês acompanham, mas o mundo espiritual, no lado das trevas, eles trabalham com o pontual. Se é 12 horas, é 12 horas, não é 12 e 1. Se é vermelho, eles compram o vermelho da melhor parte para usar para o negativo. E aí, às vezes, muitas das vezes, nós que estamos conhecendo a Jesus, estamos vivendo a vida com Deus há anos, nós não trazemos essa excelência para os dias de hoje. E Deus, ele tem me incomodado muito sobre ser excelente em tudo que faz. Ser excelente no meu trabalho, na minha vida, nas minhas coisas, no meu casamento, dentro da minha casa. Em tudo que eu me propor a fazer, eu preciso ser excelente, porque Deus, ele é excelente. Por que as trevas, elas fazem excelente? Porque elas sabem como o mundo espiritual funciona. E muitas das vezes a gente não leva isso a sério. E eu quero trazer essa reflexão para você hoje. O que você tem feito que não tem sido excelente? E se você for pegar algo para fazer, seja excelente. Isso é uma responsabilidade para mim, tá? Porque quando eu falo para vocês, eu estou falando muito mais para mim do que para vocês. A excelência, ela nos leva a uma plenitude com Deus, um nível de honra, de qualidade, de respeito e de milhões de coisas que a gente vai fazer. Ao longo aqui da gente ler o capítulo de números, o livro de números, vocês vão ver o quanto Deus é exato. Ele separa coisa por coisa, pessoas por pessoas, tudo é exato. Eu queria tanto ver o rostinho de vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar e ver o rosto de vocês. Vocês estão vendo? Aqui a Show. Eu vou diminuindo aqui, porque eu quero muito ver o rostinho de vocês, às vezes não dá para ver. E aqui em Números, quem que escreveu, claro, foi Moisés, né? Moisés escreveu aí uma sequência, até um pedaço de Salmos, quem escreveu também foi Moisés, então ele escreveu ali, no tempo que ele passou ali com Deus também, ele teve bastante tempo a sós ali com o Senhor, ele escreveu. Qual que é o tema central do livro de Números? É a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo durante a jornada do deserto. Não sei se vocês lembram, se vocês depois puderem interagir para saber se vocês estão entendendo, tá bom? Ali durante o período que Deus tirou o povo do Egito, foi para quê? Para salvar aquele povo, né? Tirar ele dali daquela escravidão que ele estava vivendo no Egito, e ele estava prometido uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, farta, que tem coisas boas, né? E aí, em Números, ao longo da caminhada aqui, que vocês vão entender, eu vou explicar, Deus, ele se ira muitas vezes com o seu povo, porque, de fato, eles são
eu não sei nem como usar essa palavra, porque os dias de hoje não está diferente, mas são pessoas incrédulas que viram tantos milagres, viram tantas coisas, transformações, tantos milagres, tantas pragas jogadas, tanta salvação que Deus levou, e mesmo assim eles não acreditaram. E ali eu vejo no capítulo, no livro de Números, várias vezes Deus se irando com o povo. E Moisés está assim: Deus, por favor, não se ira com o seu povo. Por favor, Deus, não se ira com o seu povo, porque clamando pela misericórdia, porque a vontade de Deus era destruir o povo inteiro, por causa da incredulidade, da infidelidade do povo, né? Por causa de uma carne, por causa de uma cebola, por causa de legumes que eles queriam comer, e eles tinham o maná diário, eles tinham a comida diária. Ô, Salima, se você não souber de algo, você me avisa, tá? Porque eu não sei se você pegou Tá o vídeo. legal. Tá legal. Aí você pode ir perguntando também. Qual que é o resumo do livro? É o senso e organização do acampamento, porque ali, nesse Obrigada. período, eles estão em acampamento, né? Eles saíram do Egito, eles estão indo até a Terra Prometida, então todo esse tempo eles estão em acampamento. Eles não têm uma casa fixa. Então, todo nesse período, Deus organiza, planeja, coloca leis dentro o povo, né? Ele faz uma jornada, e ali o povo se queixa, reclama, murmura, faz rebelião contra Deus e contra o pessoal, não é nem contra Deus, contra Moisés, né, na verdade. E aí se levanta Balaão, uma nova geração assim incrédula e longe da presença de Deus, e também uma nova geração que vai herdar a terra prometida, né? E um novo senso ali de preparação para Canaã, né? O pessoal ele cria o senso de preparação como se estivesse chegando já o tempo ali de usufruir da terra. Quais os ensinamentos do livro de Números? A importância da obediência e fé em Deus. Como a murmuração e a desobediência trazem muitas consequências. Deus, ele é fiel, mesmo quando falhamos. Deus, ele não deixa de ser Deus, não deixa de ser fiel, mesmo quando nós somos falhos. A paciência de Deus em nosso amadurecimento espiritual, a liderança fiel de Moisés e a confiança em seus planos. Moisés, ele foi fiel ali nos planos que Deus tinha para ele. Eu acho bem legal, porque aqui nessa história de Números você vai ver várias coisas acontecendo, assim, até os da própria família se rebelando contra ele, assim, entre aspas, né? E aí, qual que é a aplicação prática? Deus, ele é fiel, mesmo quando o povo é infiel. A murmuração impede o avanço na sua vida. Quanto mais a gente murmura, menos nós prosperamos. Sabrina, o que é prosperidade? Não é dinheiro. Prosperidade é tudo. É a sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida profissional, a sua vida familiar, o seu casamento, tudo. A prosperidade é englobar todos os assuntos em um só. Porque às vezes a gente analisa a prosperidade como algo financeiro. Ela é também, mas ela é uma parte. Quando nós somos plenos, isso é prosperidade. A liderança exige coragem, obediência e intercessão. Muita sabedoria. Você lidar com o povo, lidar com pessoas, você lidar com gente, tem que ter muita sabedoria. Os personagens principais, no final, eu deixei uma explicação do que cada um é, que eu acho que fica melhor para vocês compreenderem também, vocês podem ler depois. Moisés, Arão, Miriam, Josué, Caleb, Corai e Balaão. E aí aqui tem a leitura diária, que é 6 capítulos por dia. Eu coloquei errado. Coloquei de Êxodo. I am sorry. Mas eu acho que vai dar uns 4 capítulos por dia. E aqui a tarefa para vocês fazerem. O que me chamou mais atenção neste livro, o versículo-chave para minha vida e a reflexão pessoal e oração, para vocês terem relacionamento. Eu não sei se vocês lembram, nas últimas aulas eu tenho alertado vocês, falado assim, olha, qual que é o maior intuito de Deus, a criação do mundo? Qual que foi o maior intuito do Senhor? É o relacionamento. É onde o homem vai ter um relacionamento com Deus. Sabe? Não é um relacionamento de homem e mulher? Não. É um relacionamento de Deus com a sua criatura. De intimidade, de conversa, de diálogo, de vida, de prazeres, de um monte de coisa que eu também não posso nem imaginar, porque Deus, ele criou o ser humano para o relacionamento. E toda Gênesis, até Apocalipse, eu vejo o tempo inteiro Deus, ele clamando por relacionamento com o ser humano, e o ser humano se afasta do Senhor. É isso que eu mais vejo.
E aqui no capítulo de Números, nós temos toda uma explicação. Eu vou dar um resumo hoje bem breve, mas aqui eu queria que vocês lessem essa apostila, né? Narra a história, né, do pessoal ali no deserto, o que aconteceu com o povo. Eu vou até soltar essa parte aqui, depois vocês dão uma lidinha. Do capítulo 1 ao 10, ali nós temos a organização do povo. Quem é quem, levantar líderes, né? O que Moisés fez? Moisés virou para Deus e falou assim, Deus, está muito pesado esse fardo aqui, eu não estou aguentando fazer tudo sozinho, não, preciso de ajuda, de reforço. Aí Deus falou, vai lá e chama as pessoas, os primogênitos, para poder liderar com você. Então, você vai ser o cabeça e essas pessoas vão estar liderando cada tribo ali dentro. Lembra das 12 tribos? Ali tinha 12 tribos. Mas antes disso, o que aconteceu? Deus, ele mandou contar. Né? Nos primeiros capítulos ali, você vai ver que Deus, ele pediu Moisés e toda a sua liderança ali contar os homens que poderiam ir para a guerra. Então, o que Moisés fez? Separou todas as tribos ali, todas as 12 tribos, líderes e líderes, e pediram para contar quantas pessoas estavam aptas para ir para a guerra, que no caso eram homens acima de 20 anos. Então, homens acima de 20 anos, você tinha ali disponível para poder servir ao exército. No final da conta, só esses de exército tinham 600 mil pessoas. Imagina no meio de um acampamento no deserto, vocês terem 600 mil pessoas. Gente, vocês já pensaram nisso? Não, de verdade, é muita gente, é muita gente. Você liderar mais, porque além dos homens, tinha crianças, tinha mulheres, tinha idosos, né? Tinha crianças ali nascidas, tinha as que estão crescendo. O mínimo, né? Deveria ter mais de 1 milhão de pessoas ali no meio do deserto sendo cuidado por Moisés. Né? E ali a gente vê que o povo estava sendo separado. Então, Deus, ele organizou as pessoas. Quem que é de cada tribo, quem não sei o quê, quem é o líder de quem, organizando, planejando ali quem é quem, tá? E aí Deus separou também o povo levita, que é uma tribo, porém não sei se vocês lembram, no último a gente falou sobre o tabernáculo. O tabernáculo, ele é instituído por Deus para poder ter acesso às pessoas e liberar o perdão, fazer os sacrifícios e tudo, né? E ali o que acontece? Dentro do tabernáculo, você precisaria alguém estar fazendo os sacrifícios. E Deus separou a tribo de Levita, de Levi, a tribo de Levi, que seria todos os levitas responsáveis pelo cuidado ali do tabernáculo. Então, todo o serviço seria feito por essa tribo inteira. Então, a tribo ela não poderia ir para a guerra, porque essa tribo ela era consagrada pelo tabernáculo. Ela teria uma função. Ali nos outros, cada um tinha uma função também. Uns iriam para a batalha, outros iriam preparar a batalha, cada um foi organizado para uma coisa. Quando vocês forem ler o livro de Números, vocês vão entender perfeitamente a organização, como Deus é organizado, tá? Então, aqui Deus orienta Moisés a contar os homens para a formação dos exércitos. As tribos são organizadas ao redor do tabernáculo e instruídas, porque lembra da tribo de Levi? Toda a tribo de Levi, ela foi consagrada, ela foi ungida para ser pelo tabernáculo, e só essa tribo poderia morar ao redor do tabernáculo. Porque se outra pessoa que não fosse essa tribo chegasse próximo, essa pessoa morreria, porque ela não estava apta e não estava ungida para estar próximo do tabernáculo, de tão responsável, assim, de tão certinho que Deus é. E aí, ali foi instruída o povo de Levi, né, os levitas, a instruir a função de rituais, de consagração, de sacrifícios, né, todas essas etapas, assim, de perdoar pecados, né, todas essas coisas. E aí o povo, ele é preparado espiritualmente, logicamente, para a jornada até chegar na Terra Prometida. Por quê? Deus já sabia que eles estavam chegando na caminhada de estar na Terra Prometida. Então, Deus, ele já antecipou. Olha só, quem antecipa governa. Deus ele antecipou, de fato, a organização para que essas pessoas pudessem chegar na Terra Prometida e já está tudo organizado. Lá mais para frente vocês vão entender. E aí Deus deseja ordem, santidade, liderança firme entre o povo. Então, colocou líderes,
que nesses primeiros capítulos a gente viu? Contagem das pessoas, levantamento de líderes, né? Os primogênitos se tornaram líderes juntos com Moisés. Deus, ele separou os primogênitos para ele, e Deus separou também o povo levita, né, que é da tribo de Levi, para poder ser separado ali dentro do tabernáculo, fazer tudo. E aí ele colocou o prazo, né? A partir dos 25 anos, você tem que servir no tabernáculo. Depois desses anos, você chegar à sua idade ali de mais velho, você pode não trabalhar, não precisa trabalhar mais como levita, tá? Seja bem-vinda, Ana. Cadê ela? Seja bem-vinda, Ana, meu amor. Gente, eu tô falando muito rápido, tá difícil de entender? Como é que tá? Vocês me falam, tá? Pra mim tá tranquilo. E aí, aqui no capítulo 11 ao 14, o povo começa a murmurar e a se levantar contra, né, todas as promessas ali do Senhor. O povo começa a falar das dificuldades, que não tinha legumes, não tinha uma cebola, não tinha um alho, não tinha uma carne, não tinha nada. Aí Deus se irou contra esse povo. Foi muito engraçado eu lendo, eu falava assim, Deus do céu, esse povo é maluco. Depois de tantas coisas, eles recebiam todos os dias o maná do céu. Eles recebiam maná. Maná era, lá na Bíblia descreve como que é o maná, para você ter uma noção ali de como que é. E aí o povo começa a reclamar, querendo voltar para o Egito. Ah, você podia ter deixado a gente no Egito, podia ter deixado a gente morrer aqui no deserto, enfim. Começa a reclamar porque eles queriam comer carne. Queria comer carne. E aí Deus envia um monte de andorinhas ali para eles comer até eles passarem mal. E aí depois vai e derrama uma doença nessas pessoas que estavam almejando o desejo da carne. Todas as pessoas que estavam clamando pelo desejo da carne, Deus ali colocou uma doença, essas pessoas acabaram morrendo, né? Eu estava lendo esses dias sobre essa passagem e realmente eles começaram a reclamar que queria voltar lá no Egito. Eu comia peixe, eu comia milho, eu comia isso, e estava falando que eles comiam no Egito. Só que eles estavam esquecendo que lá no Egito, eles ainda colocaram a palavra, eu comia de graça. E tipo assim, eles comiam de graça, mas eles eram escravos. Escravos, então nada era de graça. Eles estavam pagando com o trabalho deles, entendeu? E Deus mesmo assim, tirando eles lá daquele Egito e começaram a reclamar. E, nossa, essa passagem é muito forte. Muito e quando forte. Eu vi lá falando, eu comia de graça, eu falei, mano, eles eram escravos. Como eles podem falar que comia de graça? Olha só que louco, é a mentalidade da pessoa, ela é tão escassa, ela é tão miserável, porque ela prefere ficar na escravidão e comer bem do que ser livre e comer do bom e do melhor, né? Porque a terra onde eles estavam indo era terra, tipo assim, de um cacho de uva ter que ser carregado por 2 pessoas. Você tem noção? Sim. Que um cacho de uva tem que ser carregado por 2 pessoas de tão bom que era, e eles preocupados com as cebolas lá do passado, com as cebolas, com a comida lá do passado, de escravidão. Isso é a mentalidade que o inimigo ele coloca, que Satanás ele coloca realmente na nossa mente. A pior coisa que tem é quando a gente se apega ao pouco por medo de não ter nada. Isso acontece muito nos dias de hoje. A gente tem medo de alcançar o extraordinário com medo de perder o que a gente tem hoje. Quantas vezes você deixou de viver o extraordinário com medo de perder o que você tem? Eu, muitas das vezes, eu deixei de ganhar muita coisa porque eu tinha medo de perder. Até o dia que eu fui ousada e eu vi que vale a pena ser ousado, né? E ali o povo começou a reclamar e Deus... Gente, na hora que eu tava lendo, eu falei assim, poxa vida, Deus, ele se irou com o povo. Sabe o que ele fez? Moisés virou para Deus e falou assim, Deus, o povo tá reclamando que não tem carne. Aí Deus se irou contra o povo e falou assim... Aí Moisés virou para Deus e falou assim, Deus, nós temos imagina 1 milhão de pessoas, no mínimo ali, que tinha, eu acho que tinha mais, 1 milhão de pessoas, como nenhum gado, nenhuma fazenda, ninguém é capaz de suprir tantas pessoas assim com carne. Deus falou, por acaso foi você que criou as coisas? Por acaso você não confia em mim? Por acaso, né? Você não sabe quem eu sou?
E aí foi muito engraçado, que parecia até um deboche. Aí Deus falou assim: pede o povo para se purificar, porque eu vou trazer carne sobre eles. Deus, ele mandou tanta carne, mas tanta carne. A- as cordonisas, gente, eram uns 30 quilômetros de distância, com 1 metro de altura, de tanta carne que esse povo tinha. Vocês têm noção? As cordonisas vieram, elas encheram o lugar a ponto de ser 30 quilômetros com 1 metro de altura. Eu acho que vocês não estão entendendo. É muita coisa. E aí Deus falou assim, Deus, ele não esperou nem a carne sair do dente do povo, Deus já mandou uma praga sobre aqueles que estavam querendo saciar os desejos da carne. E aí é louco que você vai lendo, você vê como Deus ele é certinho, como Deus almeja um coração quebrantado e contrito ali, que confia, que acredita, que tem esperança no que ele vai fazer, né? E enquanto isso, mais para frente ali a gente vai vendo, Deus ele envia os espias para a terra prometida, a terra que Deus prometeu. Moisés envia esses espiãs, né? E quando eles chegam lá, eles veem que a terra é muito boa. A terra tinha muito mel, tinha muito leite, ela manava, assim, manava frutas grandes, legumes grandes, tudo era muito poderoso, tudo era muito rico. Só que o povo que morava lá, eles eram gigantes, né? Eles eram gigantes. E aí, alguns dos espias que foram com eles simplesmente temeram a altura dessas pessoas e não confiaram no que o Senhor disse. E aí, Moisés virou e falou assim: vocês vão lá nessa terra prometida e traz para mim a amostra do que tem nessa terra. Traz os frutos de lá para eu ver. Quando eles trouxeram os cachos de uvas que tinham que ser carregados por 2 pessoas. Eu fico pensando assim: o cacho de uva hoje cabe na minha mão. Imagina um cacho de uva que tem que ser carregado por 2 pessoas. E lá na Bíblia diz, são 2 cachos de uva, só que um precisava ser carregado por 2 pessoas. Vocês têm noção, gente? Você tá maluco, é muita coisa, assim. Eu fico pensando, o que esse povo tinha na cabeça de desacreditar do Senhor? E aí, quando chega até Moisés, eles falam, a terra é muito boa, é muito frutífera, é muito próspera, é isso, aquilo, é maravilhosa, ela tem terra boa para plantar, tem clima bom, tem isso, tem aquilo, tarará, tarará. Só que alguns viraram o coração e começaram a propagar dentre toda a multidão que lá tinha pessoas gigantes, né? Tinha os gigantes que matariam os israelitas num piscar de olhos. Então ali o povo começou a temer. O povo nem se preocupou com as coisas boas que tinha, se preocupou só que eles iam ser mortos pelos pessoal que morava lá. E aí começou um rebelião. Deus ele se irou de novo contra esse povo, E aí depois vocês vão dar uma lida lá. Deus ele dá uma punição para essas pessoas e deixa vagar ali durante o período de 40 anos no deserto. E aí Deus dá uma ordem, né, que só ia pro que o povo estava reclamando assim: Deus, não era melhor o senhor ter deixado a gente morrer no deserto ou lá como escravo, não? O senhor vem trazer a gente aqui para a terra que o senhor prometeu para a gente morrer com os nossos inimigos? Como assim? Só que mal eles sabiam o que Deus ia fazer, né? E aí, pela falta de fé e a murmuração deles, acabou que eles falharam ali, ficaram 40 anos no deserto. E quem saiu da terra do Egito não usufruiu da terra prometida. Não usufruiu. As únicas pessoas que entraram foram Caleb e Josué, mas ninguém. O que entrou ali foi os filhos dessas pessoas que saíram lá da terra do Egito. Vocês imaginam? Tudo isso por causa de reclamação e murmuração. Eu tenho percebido que quanto mais a gente reclama, menos nós somos prósperos, menos nós somos abençoados, menos a gente cresce, menos a gente, sabe? É muitas coisas que podem acontecer com a reclamação. E aqui no capítulo 15 ao 19 são as regras e os rituais, né? E a autoridade. Deus ele reafirma as leis e as instruções, porque aquele povo estava sem controle, reforçando as necessidades de obediência mesmo diante da desobediência anterior. Então Deus ele estava trazendo ali a memória deles, o que ele tinha feito. Né? Eu lembro que eu estava lendo e Moisés falava assim: Deus, por favor, tem misericórdia desse povo. O que os nossos inimigos vão dizer?
essa terra prometida onde eles estavam indo, até esse povo já sabia o que Deus tinha feito com o povo de Israel, e eles estavam morrendo de medo do povo de Israel. Só que o povo de Israel estava morrendo de medo do povo, em vez de ter medo do Senhor. Vocês têm noção? É uma confusão, fala sério. É uma confusão, mas se a gente olhar nos dias de hoje, a gente vive isso. A gente não pode julgar os tempos antigos sabendo que nos dias de hoje a gente deixa de confiar no Senhor nas mínimas coisas. Ah, Deus, como é que eu vou pagar minha conta? Ah, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Ah, Deus, como é que eu vou fazer aquilo? Umas coisas tão pequenas ali, sabe? E o pessoal lá estava a vida e a morte, mesmo assim, eles não acreditaram e confiavam. Deus, ele enviou uma coluna de fogo, Deus enviou para guiar eles no período da noite, e uma nuvem ali para sanar o sol quente no período do deserto, porque o deserto é quente. Então, Deus, ele colocou uma nuvem ali para guiar esse povo e proteger eles, né? Deus colocou nuvem para protegê-los do sol, e de noite colocou uma tocha de fogo para aquecer no deserto, porque de manhã é muito quente, de noite é muito frio. Então, sempre tem um pós e o contra. Então, Deus, ele foi tão cuidadoso que deu esse direcionamento, né? A rebelião, teve um cara lá que foi contra Moisés e Arão, e ele foi punido severamente, né? Ali ele se levantou, o povo queria levantar outro líder no lugar de Moisés, Deus lá foi lá e fez o povo ser engolido ali pelo buraco, abriu um buraco no chão assim, engoliu essas pessoas que estavam se levantando contra a liderança de Moisés. E assim, é doideira na hora que você vai ler, você fala assim, Deus tem misericórdia, o que o senhor pode fazer? E aí a gente é tão pequeno, né? Eu também, quando eu li essa passagem, eu pensei, meu Deus, se o Senhor fizesse isso com os meus inimigos, abrisse uns buracos, e engolisse todo mundo. Mas a gente tem um coração muito válido, muito, muito pequeno, mas a gente vê que o nosso Deus é o Deus do impossível, umas coisas loucas. Eu li assim, então, o Senhor abriu então um buraco, engoliu todo mundo, engole os meus inimigos também. Mas aí é que tá, olha só, como a gente pode aprender com isso, né? Deus, ele estava fazendo de tudo para proteger o seu povo, mas eles mesmos não queriam estar com Deus. O próprio povo. Só que assim, o que acontece? Deus, ele estava com uma ligação, uma aliança com Moisés. Então, ele viu que o povo se rebelou contra Moisés. Se levantou outro líder para eles voltarem para o Egito. Era isso que eles queriam, voltar para o Egito. E aí Deus viu ali aquela rebelião, falou, você quer saber? Já que vocês estão fazendo isso, vai todo mundo morrer. Pum, abriu um buraco. Literalmente, às vezes a gente tem essa vontade de fazer, Deus, faz sua justiça em mim, Senhor. Olha fulano, olha ciclano. Mas o próprio povo estava desobedecendo a Deus. E nós estamos obedecendo? Nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos sendo fiéis? Nós estamos fazendo aquilo que ele nos chamou? Nós estamos fazendo assim, estamos colocando com excelência tudo aquilo que ele coloca nas nossas mãos? Eu tenho aprendido muito com a Maria. Maria tá aqui? Tá. Maria me ensina muitos segredos assim da vida, porque ela é uma mãe, tem 4 filhas sozinha, empreende. Eu tô aqui, eu tô ouvindo. Eu vou te falar, eu falo assim, meu Deus, ela tem uma pujança que eu gostaria de ter 1% dela. Só que tudo que ela faz, ela se dedica muito. Eu vejo quando ela vai fazer uma aula, ela assiste a aula e ela aprende a aula. Ela vai fazer uma mentoria, ela faz a mentoria, ela aprende a mentoria, ela coloca em prática. Quando ela vai se dedicar a qualquer coisa que ela vai fazer, ela vai, pega e faz. Claro, ninguém é perfeito, mas é uma dedicação. E eu vejo que Deus, ele dá porção mediante o seu esforço, a sua dedicação. Ele vai dando mediante a sua dedicação. E eu vejo muito ali a aliança de Deus com Moisés por causa disso. Deus viu a dedicação, e então Deus falou assim, ninguém vai vir contra meu jovem aqui, meu profeta aqui nesse tempo, porque ele se levantou e ele está fazendo com uma paciência. E lá na Bíblia diz, Moisés não tinha naquela época pessoa mais humilde com paciência como Moisés. Não tinha. Eu fico pensando assim, Senhor, socorro, me ajuda, me salva. Então já me leva direto para o céu, porque a paciência aqui passou longe. Então, assim, se não me engano, é Moisés também que não tem uma boa dicção, né, no falar. Isso aí tá lá no versículo em Levítico, acho, logo quando Deus chamou ele. O que aconteceu? Moisés não sabia falar, ele era gago. E aí, eu até falei com Deus, esse negócio do estudo da Bíblia, eu falei, Deus, tem tanta gente mais importante
do que eu para poder dar. Tem gente que fala melhor, fala com palavras bonitas, né? Tem mais conhecimento. Eu tenho conhecimento daquilo que eu sempre li, que eu sempre estudei, eu sempre busquei, mas não é nada tão profissional. Tem tanta gente, aí eu lembrei de Moisés. Moisés virou para Deus e falou assim: ó, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou. E aí Deus falou assim: olha, eu vou te capacitar, vai lá que eu vou te capacitar. Eu que vou capacitar você. Vai lá no rei, vai falar com ele que eu vou colocar capacitação em você. Aí Moisés falou: não, Deus, faz isso não. Faz o seguinte, chama alguém para me substituir. Aí foi lá e chamou o irmão dele, Arão. Só que eu fiquei pensando assim, né, nessa história. Eu falei: quer saber? Se o senhor me chamou, eu vou fazer. Não vou ficar chamando ninguém para me substituir, não. Pode, então tá. O senhor vai me capacitar, então me capacita logo aí, porque, ó, eu preciso de ajuda. Eu vou dar conta sozinha, não. Me ajuda, me capacita, mas eu sei que o senhor me chamou, não vou ficar de miseira. O senhor me instruiu, me direcionou esse caminho, é porque o senhor chama os improváveis e capacita eles. Eis-me aqui, Senhor. Tá tudo bem. Se fosse para ser os perfeitos estariam fazendo. E não tá. Então, eu estou aqui, eis-me aqui, me capacita, me instrui, me direciona, seja boca através de mim, que eu seja sua ferramenta e pronto. Mas é louco. Me coloca à disposição. E eu sei que quem vai capacitar é ele. Talvez não vai... Hã? Tem gente perfeitas, mas essas pessoas não se colocaram à disposição de Deus para ser usadas. Exatamente. E a gente, com a nossa imperfeição, com o nosso pequeno Deus, eis-me aqui. Aí Deus vai lá e usa. Pois é. Ele usou um jumento, quanto mais a gente. Que desafio. Eu falo que é um desafio mesmo, porque não é fácil, sabe? Eu acho uma responsabilidade muito grande eu poder estar falando aqui da Bíblia. Eu levo muito a sério, porque eu falo: Deus, se eu ensinar uma coisa errada, uma coisinha errada, o juízo vai vir sobre mim, porque a palavra de Deus diz, lá na frente, ai daquele que acrescentar ou retirar algo da palavra. Ai daquele. Ainda fala assim: ai daquele que retirar ou incluir algo da palavra de Deus. Deus me livre. Eu tenho maior temor e tremor sobre isso. Né? Mas amém. Vamos voltar aqui rapidinho. Então, a rebelião ali contra o povo, Deus abriu a terra ali, mostrando e instruindo as pessoas a seguirem a direção de Deus, confirmando a autoridade estabelecida por Deus ali através de Moisés e todos os líderes estipulados ali por ele, né? Os capítulos ensina que Deus ele valoriza a santidade, o respeito à liderança e o cumprimento das suas ordens. Quem aqui já teve problema em respeitar a liderança? Eu posso levantar as duas mãos, 2 pés, a cabeça e o meu corpo inteiro, porque eu sempre fui uma pessoa muito difícil de lidar quanto à liderança. Eu nunca respeitei. Eu também sempre tive muita dificuldade, porque a gente tem uma personalidade forte e já tem, às vezes, as nossas conjecturas, né? Eu li, entendi, ou eu ouvi, entendi. Então, para aquela pessoa me convencer do contrário, ela tem que ser um pouco mais inteligente que eu. Aí ficava naquela coisa. Às vezes o líder não tinha tanta sabedoria, assim, no meu ponto de vista, mas se ele está lá, ele está preparado para aquilo, Deus o capacitou, ou uma pessoa colocou ele porque realmente ele tem capacidade para aquilo. Mas na época eu não tinha essa sabedoria, eu não tinha esse discernimento de respeitar a pessoa quanto a líder. Isso. Eu também já tive muitos esses problemas, assim, mas um dia uma pastora me orientou sobre o princípio da honra. A honra que você respeita, que você dá, é a honra que você vai carregar. Verdade. Isso foi muito forte para mim. Foi uma pastora com muita sabedoria. Ela falou assim: a honra que você respeita, que você dá para as pessoas, que você vê como autoridade, é a honra que você vai ter um dia, é a honra que Deus vai colocar sobre você. Então, desde ali eu tomei muito cuidado, lógico que muitos perrengues altos e baixos, porque o perfil dominante que é a gente, né, Diana, nós temos um perfil muito dominante, isso faz com que nós venhamos tomar atitude de liderança, atitude de achar que sabemos muito. Gente, já quebrei a cara demais na conta. E eu vejo aqui no início da palavra, né, no início daqui da Bíblia, em Números, o quanto Deus valoriza o Não, mais pra frente eu vou contar pra vocês a história. O que aconteceu com a irmã de Moisés? Por falta de respeitar a liderança de Moisés. Então, assim, Deus não poupa nem os da nossa família, né? Então, o respeito que Deus dá à santidade, à vida certa, à vida limpa, purificada, né? O respeito, ele é liderança, as nossas autoridades. A palavra de Deus diz muito bem respeitar as autoridades, dar honra a quem tem honra,
né? Honrar aquela pessoa que tem honra. Se ela tá ali, é porque alguém instituiu ela ali. É igual o nosso presidente. Concordo com o que ele fala? Zero. O nosso presidente do Brasil é o tipo de pessoa que eu falo assim, por que alguém votou nele? Mas se ele tá ali, o que eu faço? Eu, como cidadã, eu não aceito nada do que ele fala, mas eu respeito, porque ele tá ali, infelizmente. Né? Não pro nosso bem, porque ele só tá fazendo cagada, mas ele é autoridade. Então, Deus, por favor, coloca sabedoria sobre a vida do Lula, Deus. Em nome de Jesus, derrama, capacita. Faz o seguinte, faz ele aposentar logo, para vir uma pessoa mais capacitada do que ele. Então, eu oro clamando ao Senhor para que tenha misericórdia, mas eu não fico amaldiçoando ele. Né? Isso é respeitar as autoridades, mesmo quando eu não concordo com aquilo. Né? Uma liderança, um líder, alguém que está acima de você, uma patente um pouco maior. Né? No capítulo 20, 21, as novas gerações e os novos desafios, a geração antiga começa a morrer no deserto, enquanto a nova enfrenta os primeiros desafios. Moisés comete um erro ao ferir a rocha e é impedido de entrar na terra prometida. O povo continua a murmurar, mas Deus os guia e lhes dá vitória contra o inimigo a caminho, e o caminho continua difícil, mas há progresso. Então, nessa parte aqui é muito forte. Deixa eu ver se aqui fala da irmã dele. Não fala. Mas vou explicar. Olha só o que a irmã dele fez, gente. A Miriam. Lembra que a Miriam dançou depois que saiu lá do mar e tal? Miriam e Arão juntou os dois e começou a falar mal de Moisés. E Deus ouviu isso. Yahvé. Inclusive, nesse tempo, a Bíblia chama muito Deus de Yahvé. Yahvé. Né? Ali, e aí juntou Arão e Miriam e começou a falar mal de Deus. Ué, Moisés, ele é casado com uma pessoa que não é nem da nossa tribo. Por que Deus colocou ele nesse lugar assim? Não podia ser nós? Não podia ser a gente? Por que ele tem esse... Começou a questionar ali o poder que Deus deu a Moisés. E aí Deus ouviu, foi lá, chamou os três e falou assim, Moisés, sua irmã falou isso, é o seguinte, agora eu vou fazer com que ela pague o preço disso. Quando pensa que não, Deus coloca uma doença muito... A lepra, a pior das lepras, vou falar assim, a pior das lepras sobre a vida dela, para que ela entenda e respeite a autoridade que Moisés tinha ali. Mais uma vez a gente vê exemplos que Deus dá ali por reverência e respeito à autoridade. Então ela ali ficou doente, quase morreu, e aí Arão pediu o clamor a Moisés para pedir ao Senhor para perdoar ela e sanar ela daquela doença. E aí Moisés foi lá nos pés do Senhor e falou, Deus, por favor, perdoa minha irmã, não sei o que, tal. Deus perdoou e falou, mas ela vai ter que ficar 7 dias longe do acampamento, longe de todo mundo, para ela poder ser curada. Porque antigamente é muito disso, gente, a cultura. Por exemplo, se você pecasse de alguma forma, você tinha que ser afastado ali daquele povo para poder voltar em si, para poder estar com um acampamento de novo. Né? Enfim, tem muitas histórias a ser contadas. E aí a gente vê mais um motivo da liderança ser respeitada. Sabrina, mas isso eu não concordo com a pessoa. Sinto muito, ela é líder e a gente vai ter que respeitar. Tem muitos líderes que tá acima de mim hoje que eu falo, ai Deus, que misericórdia. Mas tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar e pronto, acabou. E honrar aquela pessoa. E aí Moisés, o povo começou a reclamar tanto, o povo começou a reclamar tanto, gente, que Moisés já estava... Moisés, que era o cara mais paciente daquela geração, e o cara mais humilde, ele perdeu a paciência com esse povo. E Deus falou assim, olha, o pessoal precisa de água. Fala com a rocha que vai sair água. Sabe o que Moisés fez? Ele estava com tanta raiva que ele pegou o cajado e tacou na rocha, e feriu a rocha. E ali Deus falou, você me desobedeceu, então você não vai herdar lá a terra prometida, você vai ficar, só vai ver ela, você não vai mais usufruir da terra. Você vê o tanto que a desobediência, ela tem consequência. Mas e nos dias de hoje, Sabrina? Nos dias de hoje não é diferente. Toda desobediência você vai ter uma consequência. É como se você fizesse... sabe a lei do retorno? Ela existe assim, e ela funciona muito bem. Tudo que você planta, você colhe. Independente, seja pior e seja melhor, você vai colher o seu fruto, independente, tá? Então, ali, Deus ele fala muito sobre o povo desobediente, o que eles usufruíram disso, que foi a morte. Todo mundo que desobedeceu morreu.
E as únicas pessoas que adentraram a Terra Prometida foi as duas pessoas que tiveram fé, que foi Josué e foi Caleb. Os dois tiveram fé, que sabia que Deus poderia vencer aquela guerra ali e colocar o povo para dentro da Terra Prometida, e foram os únicos que usufruíram disso. E Moisés, ele cria, mas ele ali, em vez de falar com a pedra, ele simplesmente feriu a rocha com seu cajado, tá? Enfim, aí o povo começou a preparar o povo para entrar na Terra Prometida e tal. E aí o rei Balaque tenta amaldiçoar Israel por meio do profeta Balaão. No entanto, isso aqui vocês vão ter que ler um pouquinho para vocês entenderem. Surgiu lá um rei que ele queria ferir, amaldiçoar o povo de Israel, mas quem que vai amaldiçoar o povo de Israel? Não tem como. Né? Deus é com eles, não tinha jeito. E, no entanto, Deus impediu e usa Balaão para abençoar. No lugar, o que aconteceu? No lugar de maldição, o Balaão, que foi amaldiçoar o povo de Israel, ele falou o contrário. Em vez de amaldiçoar, ele abençoou o povo. Então, ali foi abençoado o povo. E mostra que ninguém pode frustrar os planos que Deus tem ali para o seu povo, né? Mesmo quando tem consciência do perigo, enfim. Você vê o tanto que Deus ama esse povo e mesmo assim eles não acreditam. É uma canseira. Eu fico pensando assim no lugar de Deus. Vocês não ficam, não? Que canseira, gente. O povo, nossa, Deus vai lá, faz, e o povo vai lá e desobedece. O povo vai lá, Deus vai lá e faz, o povo vai lá e desobedece. Deus vai lá e age, o povo vai lá e desobedece. Nossa, é uma canseira. Deus me livre. E isso é até no dia de hoje, né? Igual nós somos gentios que já acreditam em Deus, né? Estamos aqui herdando o reino pela misericórdia e graça de Deus, mas os que são da casa mesmo de Israel, tem muitos ainda que não acreditam. São muitos. São poucos que acreditam que Jesus veio. Isso aí é uma história bem legal, assim, eles ainda acreditam na vinda do Messias, só que o Messias já veio e já está voltando para resgatar, para reinar com a gente, e eles ainda estão esperando o primeiro Messias. Doideira. Os dias de hoje não tá diferente. Não tá. Ainda bem que nós cremos, né? Nós somos os gentios, mas cremos e temos aí a graça de Deus sobre nós. Mais para frente eu quero isso. A Diana tocou em um assunto bem legal, que eu quero muito chegar nessa parte. Por isso que eu estou passando bem resumidamente, mas eu quero chegar na parte da graça, que é onde, o porquê que hoje nós temos essa vida boa. Ah, Sabrina, mas às vezes é tão difícil. Se você acha difícil hoje, imagina nos tempos antigos. Hoje nós estamos na mamata. Nutella. Arroz com feijão, café com leite, é tudo na mamata. Porque se fosse ver o povo das antigas, a vida deles era difícil. E isso sim era. E aí, com a nova geração pronta para entrar em Canaã, Deus reforça as leis, organiza o território e conduz o censo no povo. O povo aprende com os erros dos passados e se prepara para um novo começo. O livro termina com suas esperanças e expectativas, mostrando que Deus cumpre aquilo que prometeu, as suas promessas, a quem tem perseverança na fé. Então, aqui nós temos um povo que foi de novo reforçado em leis, porque eles já estavam saindo da rota, né? Deus, ele organiza e planeja cada um, quem que vai ser cada um. Então, lá na terra foi dividido a terra de cada tribo, o que cada tribo ia fazer, o que cada tribo ia ser instruída, cada um tinha uma posição específica, porque se caso viesse a atacar algum inimigo, tinha a linha de frente, tinha a segunda linha, a terceira, a quarta e a quinta. A sexta, a sétima, tipo assim, são 12 tribos, mas ele foi dividido. Então, Deus, ele era tão organizado que até nisso ele pensou, a tribo que ia sair primeiro para defender o povo, se caso chegasse alguém para ir contra eles, e Deus organizou, reforçou, direcionou cada um ia ter a sua terra e conduziu a eles um novo tempo, né? Um novo começo ali para eles, tá? E aí aqui fala um pouquinho de quem foi Moisés, né? Ele foi o líder, o escolhido, né? Vocês leem um pouquinho depois disso aqui, para mim não ficar voltando muito, mas Arão era irmão de Moisés, Miriam era irmão de Moisés, Josué foi um dos 12 espias enviados para observar a terra prometida, junto com Caleb, né?
E Caleb também, da tribo de Judá, que foi o espia também enviado, ele mostrou coragem e fé ali, e onde ele e Josué foram os únicos que entraram na Terra Prometida. Gente, vocês têm noção? Mais de 1 milhão de pessoas saindo ali da Terra do Egito. E eu imagino, de verdade, eu imagino que entrou ali na Terra Prometida umas 600 pessoas no mínimo. Ou umas 500, 200 mil pessoas, porque foi morrendo ao longo do caminho. O povo murmurou tanto que não recebeu a bênção. Eu aprendo muito isso nos livros do Antigo Testamento, que, de fato, as pessoas elas não perdem a mania de ficar murmurando, reclamando, vendo que a vida é como se a vida fosse, tipo assim, qualquer coisa, sabe? Deus, ele faz, e mesmo assim nós não somos gratos. Nós temos problema em agradecer, nós temos dificuldade em reconhecer as bênçãos, o favor, a misericórdia, os milagres, a graça. São tantas coisas, mas a gente sempre vai olhar o piorzinho. Às vezes, teve uma época que meu marido ficou assim, nossa, amor, tem tanta coisa acontecendo, e você às vezes só olha as coisas erradas, tipo assim, sabe aquela fiapinho? Você tá com a roupa limpa, mas se tem um fiapinho que te incomoda esse fiapinho. Eu tava desse jeito, e aí, quando ele falou isso, eu falei, ué, repensei sobre a minha vida. E, de fato, quantas vezes a gente reclama, a vida tá maravilhosa, mesmo com os desafios, porque todo mundo vai ter desafio e ninguém vai fugir deles. Mas quantas das vezes nós não agradecemos, não usufruímos, não vivemos, não desfrutamos de tamanha promessa? Vocês imaginam viver naquela terra? Se a uva precisava de ser carregada por 2 pessoas, imagina o mel, imagina a quantidade de gado que tinha. Imagina o tanto de leite que as pessoas poderiam ter, as farturas, as plantações. Era uma terra frutífera, uma terra próspera. Então, assim, a gente tem muito código a aprender assim, do livro. Eu acho que o Números, para mim, é onde mostra de fato a fidelidade do Senhor ao seu povo, mesmo quando nós não podemos merecer, né? E nos dias de hoje ele entregou Jesus para nos salvar, para que nós venhamos ter essa misericórdia, né, essa graça, esse favor. Hoje a gente já não precisa mais sacrificar animal. Hoje a gente já não precisa ficar indo lá, fazendo expiação de pecados, né, se santificar, se lavar 7 vezes dentro do mar. Enfim, são tantos benefícios que nos dias de hoje nós temos através de Jesus. Sabrina, tudo isso que eu vivo hoje é por Jesus? Sim, tudo isso que você vive é por Jesus. Senão estaria todo mundo condenado à morte. Eu não quero trazer medo, mas eu quero trazer a clareza do que é a palavra. A palavra é essa, é a exortação. Uma coisa que às vezes eu vejo muitas pessoas falando e negando. Não é negando, mas escondendo. Deus, ele é justiça. E ele nos dá a chance de conhecer a palavra de Deus, ele nos dá a chance de estar mais próximo dele, nos dá a liberdade de escolher estar com ele. Mas ele te deu essa liberdade. Só que vai chegar um dia que a justiça dele vai recair sobre o povo, vai recair sobre a terra. E ninguém vai poder fugir dessa justiça. Por quê? Porque ele já deu tempo demais, suficiente para a gente estudar, para a gente ler, para a gente aprender, para a gente colocar em prática, colocar em pessoas, ensinamentos, tantas coisas ao nosso redor para que a gente, de fato, viva e usufrua, né, dessa misericórdia, dessa graça, dessa liberdade de estar com ele. E aí eu vejo algumas pessoas falando, Deus, ele não tem céu e inferno. Deus não vai julgar as pessoas. Como não? Se lá em Gênesis até no Antigo Testamento, o tempo inteiro a gente vê a justiça de Deus sobre o povo. Mesmo o próprio povo que ele tanto ama, que é o povo de Israel. Pode falar. A gente não crê que Deus é justiça, ou não crê no céu e no inferno, é a mesma coisa de falar que não houve o dilúvio e que não houve lá naquela que jorrou fogo, Sodoma, Gomorra. É a mesma coisa falar que não teve, porque Deus teve justiça e matou toda uma nação, todo um povo. Todo um povo. Sem dó nem piedade. A gente achar que Jesus não vai vir, que não tem o céu e o inferno, é a mesma coisa de não acreditar no que aconteceu no passado. É exatamente isso, é exatamente isso, é exatamente isso. E é isso, gente, assim, eu fico muito cheia, assim, de expectativa, de saber que
Além de Deus ser misericordioso, ele também é um Deus de justiça. Por muitas das vezes eu já vivi injustiça. Olha só como Deus é justo. Muitas vezes eu já vivi injustiça. Só que todas as vezes que eu fiz com as próprias mãos, que eu fui lá e quis fazer justiça nas minhas mãos, Deus não interviu. Mas quando eu falei, Deus, tua palavra diz que o Senhor é minha justiça, ele vai lá e intervém, e a justiça dele é feita. Ele prova o contrário daquilo que foi falado sobre mim, que ele prova aquilo que foi acusado contra mim. Então, se nos dias de hoje ele já age com justiça, imagina no juízo final. O que é o juízo final, Sabrina? É quando Deus vai acontecer todo o apocalipse, a gente vai chegar nessa parte, e Deus ele vai julgar os povos, né? Todos os que passaram, os de hoje, do futuro, todos serão julgados, até os mortos, eles ressuscitarão para que o Senhor possa julgar o povo ali, e a gente vai usufruir do juízo de Deus. E eu falo assim, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque eu tenho muito temor e tremor por isso, porque eu sei, quando eu leio os Antigos Testamentos, eu falo assim, se a sua justiça era tão perfeita assim, imagina nos dias de hoje. Socorro! Tudo que estava escondido será visto. Tudo que estava em oculto será mostrado. Nada. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz nos nossos dias no oculto, né? Na nossa vida, no dia a dia, com seus irmãos, com qualquer pessoa. Ser honesto, né? Deus, ele falava assim, poxa vida, eu dei a parte de mim para vocês. E ele teve que ensinar sobre honestidade, porque o pecado, ele tomou conta de uma tal forma que as pessoas já não sabiam o que era certo, o que era errado, nem nada. Teve que vir uma instrução do alto, colocar leis, disciplina, ordem, decência, caráter, personalidade de Cristo aqui na Terra, para que nós pudéssemos usufruir melhor dessa vida, né? E assim, eu não sei, alguém quer falar de alguma coisa? Vocês aprenderam aqui em números? Aninha tá aí no aeroporto, meu amor. Tá animada para ir viajar? Ai, como eu queria ir com vocês. Animada, almoçando. Cheguei aqui muito cedo. Mas estou esperando o pessoal chegar aqui. Já estou na parte de embarque, esperando o grupo chegar. Show, maravilha, boa viagem. Que Amém. Deus guarde Obrigada. vocês. E nós estamos aqui em oração. Meu sonho é ir para Israel, meu sonho, Deus sabe. Mas eu falei, nesse tempo não é para eu ir mesmo, então tá tudo certo. Vão em paz, vão em segurança, que o Senhor guarde vocês lá. Tenho orado muito. Amém. Na casa da Ana, a gente vai cantar parabéns para ela daqui a pouco de novo. A gente está fazendo um churrasquinho aqui para ela. E aí, me fala, gente, o que vocês aprenderam de números, desenvolveram, deu para entender, ficou claro, Sálima, Cris, a Maria está dirigindo, eu acho, né? O que vocês aprenderam, vocês compreenderam o que eu quis ensinar hoje? Eu compreendi. Eu tô aqui participando, então não me perguntou, não, mas eu tô aqui Não, participando. Diana, não falei não? Falei Diana. Não, eu compreendi. Eu li essa palavra recentemente e é uma palavra muito linda, né? Quando você vê a misericórdia de Deus com o povo que saiu lá do Egito e andou todo um deserto. Lógico que eles ficaram murmurando e hoje, como ser humano, a gente até entende o reclamar deles, né? Tipo assim, comendo maná. O maná é uma comida repetitiva, uma dádiva vinda de Deus e de graça, mas quando a gente tá no meio do caminho, mesmo que se fosse arroz, feijão e carne, você comendo arroz, feijão e carne todos os dias, a gente acaba reclamando. E quando a gente não consegue enxergar o ponto, tipo assim, o final do túnel, é mais louco ainda. E em questão da murmuração, é igual você estava falando, eu consegui enxergar uma farpa. Isso estava acontecendo comigo uns tempos atrás também. Eu, graças a Deus, eu sou abençoada, eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho meu serviço, e eu conseguia assim, Deus, pode me levar, chega, eu não tenho mais o que viver nessa terra, não. Chega, eu estava reclamando de nada, tipo assim, não estava me faltando nada e ainda assim eu estava reclamando. Aí depois Deus faz a gente lembrar das pessoas que estão faltando e que Ele nos fez como criação dele. Não é uma criação à toa. Eu não vim aqui na Terra para casar, para ter filho. Não, cada um de nós temos um propósito. E qual que é o propósito? Levar a palavra de Deus. É esse o propósito que ele me fez, é esse o propósito que ele me criou e criou todos nós. Levar a palavra de Deus para o próximo, como ele fez assim com Moisés, como ele fez com Davi, como o próprio Jesus veio e anunciou, como veio João Batista e anunciou, nós também estamos aqui no mesmo propósito. Aí eu falei assim, Deus, tá bom, eu vou parar de reclamar, parar de murmurar, porque não é sobre a minha vida, não é chega, acabou, já vivi tudo que tinha que viver, pode me levar embora. Não é sobre isso, é sobre o propósito que ele me colocou aqui na terra, que é para anunciar a palavra de Deus, que é falar, olha, o meu Jesus está voltando, ele ama
igual você, ele salva, ele cura, ele liberta, ele tem o melhor para você, ele tem um lugar reservado, ele foi lá e preparou um lugar pra gente. Então, tipo, acalma teu coração, Diana, no meu caso, né? Acalma teu coração, Diana, e fala do amor de Deus, e fala da palavra de Deus, e cumpre o teu propósito. O propósito é quê? Não é casar, não é dar-se casamento, não é ter filho, não é viajar, não é nada. É viver a palavra de Deus, é ver o amor ao próximo, para que as pessoas possam enxergar Cristo em você, e falar de Cristo, como foi com João Batista, como foi com Daniel, como foi com todos os outros profetas que passaram aqui. Eles tiveram, né, as suas experiências com Deus, como Daniel na cova dos leões, Sadraque e Mesaque lá na fornalha de fogo ardente. Todos eles teve uma experiência com Deus, mas todos eles sempre no mesmo propósito, que era anunciar o reino, anunciar a Deus. E nós Verdade. estamos aqui, todos nós também com o mesmo propósito, sabendo ou não Propósito. sabendo. O propósito é falar de Deus, é falar de Jesus Cristo e nada mais. Nada mais, nada mais. Eu falo muito uma coisa assim bem legal. Eu falo, Deus, seja glorificado na minha história. Seja glorificado na minha história. Por quê? Porque às vezes a minha história vai tocar na vida de alguém. E automaticamente a minha história vai transformar alguém através do que eu vivo com Deus, né? A Ana veio aqui em Paris, ela testemunhou a história dela. A história dela será glorificado o nome do Senhor, né? O Senhor será glorificado na vida da Sálima, da Maria, que está aqui, na minha, da Diana. A sua história, Diana, ela não é... Lógico que todas as coisas são acrescentadas na nossa vida, todas. Né? Um casamento, uma família, tudo isso é um propósito de Deus também na nossa história. Só que o reino, ele tem que ser maior, né, na nossa vida, assim. Buscar primeiro o reino e as outras coisas são acrescentadas. Elas serão acrescentadas mediante a nossa fidelidade, a nossa confiança, nosso temor ao Senhor e viver, assim, sem preocupar com o dia de amanhã. Porque o que eu percebi, o que o povo ali de Israel estava fazendo, eles se preocupavam tanto com o dia de amanhã, cadê? Eles não desfrutaram ali do processo, então eles sofreram mais do que deveriam. Né, eles sofreram muito do que deveriam viver. Às vezes eles poderiam ter usufruído de muito mais de Deus, e Deus ali ele reteve, porque com certeza, eu fico pensando, eu no lugar de Deus eu também não teria paciência com esse povo, não. Eu não teria paciência, eu tenho certeza que vocês também não. Certeza, porque o povo reclamão, o povo injuriado, Deus tem misericórdia. O povo ele reclama até pelo ar que ele respira. Nos dias de hoje, a gente não é diferente. Tudo que você vai fazer, sempre vai ter alguém que vai reclamar. Sempre vai ter alguém que vai reclamar de alguma coisa que você vai fazer. Só que aí é que tá. A liderança, aí eu lembro muito, a liderança de Moisés estava tão firmada em Deus que, tipo assim, ele era o homem mais paciente e humilde ali daquela geração. Que eu e vocês sejamos assim, que nós venhamos estar com a nossa liderança firmada em Cristo, assim, naquela rocha que firma, onde nosso corpo ele venha ser rígido ali na rocha de Cristo, e pode vir o vento que for, a reclamação que for, a murmuração que for, nós estamos estabilizados ali na rocha. Né? E é isso, gente, assim, eu não sei, a Sálima não falou, a Ana não falou, só a Di. Obrigada, Diana, por ter compartilhado. Eu não estou podendo conversar ainda. Ah, então tá bom, meu amor, mas deu para você entender, né? Estou caladinha, mas estou escutando tudo. Show. Daqui a pouco eu saio e já estou passando para o outro. Por isso que eu não posso ir hoje no aniversário também. Porque eu trabalho à noite também, chegando lá e não achei ninguém, porque foi de última hora. Para então me tá bom. substituir. Então tá Bom bom. aniversário para vocês. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Beijo, meu amor. Então é isso, gente. Hoje foi números. Semana que vem. Boa viagem, Ana. Deuteronômio. No próximo é Deuteronômio. A gente vai falar um pouquinho de Deuteronômio. Deuteronômio também é bem legal. Ali já vem uma outra parte da história, onde o povo já está na Terra Prometida. Tem muitos conteúdos legais. Então, é isso. Tá? Muito obrigada, Diana. Obrigada por você estar aqui. Manda um abraço para o Nando lá. Boa viagem, Ana. Eu ouvi tudo, foi maravilhoso. Obrigada, Sabrina. gente. Hã? Eu ouvi tudo, foi maravilhoso. Obrigada. Maria. Eu estava com os fones no ouvido porque eu não queria atrasar mais que isso, já estou no caminho. Ah, então tá bom. Te vejo aqui, te dou um abraço aqui. Pode mandar a localização, Sabrina, por favor? Mando agora. Obrigada, até já. Beijo. Boa festa para vocês. Obrigada. Tchau. E é isso. Beijo, tchau. Semana que vem, tentem estar presente. Semana que vem, a Ana, eu acho que não, né? Por causa da viagem. Mas está o convite. Um beijo. Deixa eu ir ali em cima que eu tenho que ver como é que o pessoal tá arrumando ali.
Socorro. Boa Um beijo. viagem, Ana. É. Boas festas, meninas. Bye, bye. Bom trabalho, Salima, e tchau, tchau. Beijo, gente. Fiquem com Obrigada. Deus. Tchau Tchau. pra Um beijo na vocês. Ana aí. Tchau.